Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 16. Reunindo os Lizardmen. Parte 1. O sol estava a pino depois de meio-dia viajando com Roró. Zariuzu finalmente chegara a seu destino sem encontrar nenhum dos inimigos que o preocupava. Havia várias casas aqui que se assemelhavam às da tribo Garra Verde, e barricadas de estacas afiadas apontavam para lados aleatórios. O espaçamento entre as estacas era bastante grande, mas eram suficientes para afastar monstros como Roró. Havia menos moradias aqui do que na tribo Garra Verde, mas cada uma delas era maior em escala. Portanto, ele não podia determinar qual tribo tinha mais pessoas. Cada edificação continha uma bandeira que esvoaçante ao vento. A dita bandeira estava estampada com o símbolo da Olho Vermelho. Certamente, esse foi o primeiro destino que Zariuzu escolheu, a região da tribo Olho Vermelho. Depois de olhar ao redor, Zariuzu deu um suspiro de alívio. Felizmente, eles ainda viviam no lugar que a informação chegava ao destino. Ele temia que eles tivessem migrado após a guerra anterior. Se fosse o caso, ele teria que tentar encontrar a tribo. Olhando para a direção de onde veio, Zariuzu viu sua própria aldeia nos limites de sua visão. Eles certamente estavam preparando uma ampla recepção para os convidados. Dado como ele se sentia desconfortável quando ele deixou sua aldeia, ele estava bastante certo agora que não seriam atacados. A melhor prova disso foi a chegada segura de Zariuzu aqui. No entanto, ele não tinha certeza se isso era observado pelo ser chamado de Supremo, ou se esse desenvolvimento estava dentro do escopo de eventos previsto. Parecia que o inimigo não pretendia voltar atrás em sua palavra, e nem pretendiam impedir os Lizardmen de se prepararem. É claro que, mesmo que as forças daquele Supremo alguma coisa, ou seja lá o que fosse, aparecesse, Zariuzu não teria escolha a não ser continuar com todas as suas forças. Zariuzu desmontou de Roró e espreguiçou-se preguiçosamente. Embora cavalgar Roró por longos períodos de tempo fizesse seus músculos enrijecerem, simplesmente esticar-se daquele jeito já o enchia de conforto. Depois disso, Zariuzu indicou que Roró deveria ficar onde estava e esperar. Então, tirou um pouco de peixe seco de seus alforjes e os deu a Roró, para que comesse um café da manhã reforçado. Originalmente, ele pretendia que seu pessoal trouxesse suas próprias provisões para cá, mas não podia dar essa ordem porque o transporte poderia danificar os terrenos de caça dos Olho Vermelho. Depois de afagar todas as cabeças de Roró, Zariuzu partiu sozinho. Se ele tivesse mantido Roró ao seu lado, a presença da Hidra poderia deixar o outro lado cauteloso demais para sair e falar. Como Zariuzu tinha vindo propor uma aliança, ele não queria pressioná-los indevidamente. A água espirrava em torno de seus pés quando ele avançava. Pelo canto do olho, Zariuzu notou vários guerreiros da tribo Olho Vermelho seguindo seus movimentos de dentro da barricada. Muito parecido com os guerreiros da tribo Garra Verde, eles não usavam armadura e carregavam longas lanças, cada uma das quais era essencialmente um bastão longo com ponta afiada de osso. Outros carregavam fundas, mas o fato de que nenhum deles havia lançado projéteis nele sugeria que eles não tinham intenção de atacar imediatamente. Zariuzu também não queria agitá-los, então ele lentamente se aproximou até chegar ao portão principal. Então, ele se virou para os Lizardmen que o observavam com cautela, e gritou em alto tom: "Eu sou Zariuzu Chacha da tribo Garra Verde. Procuro uma audiência com seu chefe." Depois de algum tempo, um Lizardmen velho segurando um cajado nodoso chegou. Ele era seguido por 5 membros da sua tribo. O corpo do velho Lizardmen era pintado com desenhos brancos. Ele é o sumo sacerdote? Zariuzu se fez parecer uma figura impressionante, mesmo ficando apenas parado e esperando. Neste momento, eles eram iguais. Assim, ele não pôde mostrar nenhum sinal de fraqueza. Zariuzu permaneceu imóvel enquanto o sacerdote inspecionava a marca em seu peito. "Eu sou Zariuzu Chacha da Garra Verde. Há algo que devo discutir com você. Se dependesse de mim, você poderia dar meia volta. Mas quem lidera nossa tribo decidiu te conceder uma audiência. Venha comigo."
Esta resposta meio vaga deixou Zarilzu um pouco confuso. O que o deixou perplexo foi o porquê o Lizardman não ter chamado quem os lidera de chefe. Além disso, eles não lhe pediram nenhuma prova de sua identidade. Dito isto, seria problemático se ele perguntasse demais e acabasse irritando alguém. Com uma vaga sensação de que algo estava errado, Zarilzu seguiu atrás do grupo de Lizardmen. Ele foi levado para uma casinha muito bem construída. Era facilmente maior que a casa do irmão de Zarilzu, em sua aldeia. As paredes eram decoradas com desenhos pintados com tintas raras, implicando o alto status de seu ocupante. Curiosamente, esta casa não tinha janelas, embora tivesse orifícios de ventilação espalhados por suas paredes. Como qualquer outro Lizardman, Zarilzu podia ver muito bem no escuro. No entanto, isso não significa que eles gostavam de viver na escuridão. Sendo esse o caso, por que esse líder morava em uma cabana escura como essa? Perguntas como essa apareceram na mente de Zarilzu, mas ninguém as respondia. Olhando para trás, ele viu que o sacerdote e os guerreiros que o levaram para cá não estavam mais nos arredores. Ao ouvir as ordens dos que o guiava para que se retirassem, ele pensou que estavam sendo muito descuidados e quase perguntara o porquê haviam feito aquilo. Contudo, uma vez que Zarilzu soube que o pedido vinha do líder da aldeia, chefe interino deles, o seu respeito por seja lá quem estivesse dentro da cabana só cresceu. Zarilzu havia prometido a seu irmão mais velho que retornaria em segurança, mas isso não significava que voltaria ileso. Cercá-lo com guerreiros armados para aplicar pressão não adiantaria nada. Mas caso os olhos vermelhos tivessem feito isso, ele teria ficado desapontado com a falta de consideração. No entanto, se a oposição já havia previsto isso, e preparasse uma grande demonstração para ele, isso significa que eu vou lidar com um negociador experiente. Zarilzu ignorou propositadamente as pessoas que o observavam de longe. Ele marchou até a porta e se anunciou em alto tom. Eu sou Zarilzu Chacha da tribo Garra Verde. Me disseram que o líder dessa tribo estava aqui. Posso solicitar uma audiência? Uma voz fraca respondeu, concedendo-lhe entrada. Era uma voz feminina. Zarilzu entrou sem hesitar. Como esperado, o interior era escuro como breu. Mesmo possuindo visão no escuro, a mudança dramática nos níveis de luz fez Zarilzu piscar. Um odor acre pairava no ar, possivelmente de algum tipo de mistura de ervas. Zarilzu esperava uma fêmea velha, mas a voz facilmente destruiu tal preconceito. Eu ofereço-lhe boas-vindas. A voz veio através de uma porta no interior do ambiente escuro, de modo que ele supusera que devia pertencer a alguém idoso. Mas agora, ele percebia que era uma voz jovem e cheia de vigor. Quando os olhos de Zarilzu finalmente se ajustaram à luz ambiente, a forma de uma Lizardman revelou-se à sua frente. Branca como a neve. Essa foi a primeira coisa que Zarilzu pensou quando a viu. Suas escamas eram brancas como a neve, brilhantes como o dia, limpas e livres de imperfeições. Seus olhos redondos e brilhantes eram carmesins, brilhando como rubis. Seu corpo esguio não era masculino e robusto, mas feminino e delicado. Seu corpo estava coberto de desenhos tribais vermelhos e negros, indicando que ela era uma adulta, e que conhecia muitas magias, e que era solteira. Zarilzu já foi perfurado por lanças antes. Mas isso era uma dor lancinante que o fez sentir que algo quente tinha perfurado seu peito, uma agonia que pulsava através de seu corpo no ritmo das batidas do seu coração. Zarilzu experimentou algo assim. Não havia dor, mas Zarilzu permaneceu em silêncio sem se mover. A reação de sua contraparte ao seu silêncio era ilegível. Com um sorriso escárneo, ela perguntou: parece que até mesmo o portador da Frostpain, um dos 4 tesouros, também me considera uma aberração. Na natureza, o albinismo era uma condição muito rara. Isso porque os albinos eram muito destacáveis no ambiente e tinham dificuldade em sobreviver aos rigores da vida. O mesmo se aplica aos Lizardmen, que possuíam algum grau de civilização. Isso porque eles não tinham tecnologia para permitir que peles sensíveis ao sol ou tivessem visão sensível sobrevivessem. Como resultado, Lizardmen albinos adultos seriam ainda mais raros, alguns até foram mortos assim que nasceram.
Entre os Lizardmen, ser considerado um mero incômodo não era a pior das coisas. Na pior das hipóteses, alguns até eram considerados monstros. Esse era o significado do escárnio em seu sorriso. No entanto, nada disso se aplicava a Azariozu. O que há de errado com você? A fêmea surpresa perguntou a Azariozu, que estava paralisado na porta. A resposta de Azariozu foi um grito que aumentou de tom antes de acabar, com alguns ruídos no meio. Os olhos da Lizardman fêmea se arregalaram e seu queixo caiu levemente. Abrangia sua surpresa, confusão e constrangimento. Esse som era conhecido como um chamado de acasalamento. Depois de perceber o ato tolo que ele havia inconscientemente executado, a cauda da Lizardman fêmea balançou para frente e para trás. Para um Lizardman é o equivalente ao corar de bochechas em humanos. Ela se debateu com tanta violência que parecia que a casa seria derrubada. Não. Não é isso. Eu não quis dizer isso, A reação de pânico de Azariozu pareceu acalmar a fêmea. Seus dentes se apertaram um contra o outro em uma risada rangente, e então ela tentou consolá-lo em um tom exasperado. Por favor, acalme-se. Será muito problemático para mim se você perder o controle aqui. Sinto muito. Depois de se desculpar, Azariozu entrou. A essa altura, a cauda da Lizardman fêmea já repousava no chão. Parece que ela finalmente conseguiu recuperar a compostura. Ainda assim, a ponta ainda se contraía e espasmava, o que sugeriu que ela não se acalmou completamente ainda. Por aqui, por favor. Obrigado. A fêmea conduziu Azariozu para o que parecia ser um assento no chão que parecia ter sido tecido de fibras vegetais. Eles ficaram frente a frente quando se sentaram. Prazer em conhecê-la. Sou um viajante da tribo Garra Verde, Azariozu Chacha. Grata pela formalidade. Eu sou a chefe interina da tribo Olho Vermelho, Cruxlulu. Depois de se apresentarem, os dois examinaram um ao outro, como se estivessem fazendo uma avaliação de sua contraparte. O breve silêncio encheu a cabana, mas não poderia durar muito. Azariozu era um convidado, por isso cabia a Crush, como anfitriã, falar primeiro. Então, estimado convidado, não vamos nos limitar na cerimônia. Eu gostaria que pudéssemos falar livremente, então tudo bem se relaxar. Azariozu assentiu em resposta ao pedido de relaxamento. Eu sou grato por isso. Na verdade, eu não estou acostumado a conversar formalmente. Então, o que te traz à minha tribo? Crush já tinha uma ideia, apesar de sua pergunta. O misterioso Undead apareceu no centro de sua aldeia, o que implicava que outra pessoa usou magia de controle de nuvens do 4º nível, controle de nuvens. Além disso, o visitante era um herói Lizardman de outra tribo. Assim, só poderia haver uma resposta. Assim que Crush queria saber como reagir a Azariozu, ela ouviu uma resposta que superou completamente suas expectativas. Por favor, case-se comigo. Por um momento, Crush se perguntou se seus ouvidos estavam funcionando corretamente. Eu não vim aqui por isso. E sei muito bem que seria melhor discutir os negócios primeiro e deixar isso para depois. Mas é que eu não posso negar o que estou sentindo no meu coração. E vou entender totalmente se zombar de mim. Eu sei que estou sendo um macho tolo. Depois de ouvir essas palavras que ela nunca ouvira antes desde o nascimento, e que acreditava que nunca seriam direcionadas a ela, uma tempestade caótica abocanhou o coração de Crush e ela ficou completamente incapaz de se concentrar. Azariozu sorriu amargamente ao ver Crush naquele estado e continuou. Eu sinto muito, mas é o que eu sinto. Não deveria estar perguntando isso assim, ainda mais nesse momento. Tenha o tempo que precisar para me responder. Por muito tempo, Crush finalmente conseguiu reunir seus pensamentos mais uma vez, ou pelo menos conseguiu começar a pensar novamente. Finalmente ela se acalmou, mas quando as palavras de Azariozu apareciam em sua mente, ela sentia como se sua cabeça fosse queimar a qualquer momento. Ela estudou o rosto do macho à frente, tomando cuidado para não deixá-lo perceber enquanto avaliava sua expressão estoica. Eu não posso acreditar que ele fica tão calmo depois de dizer uma coisa dessas. Será que ele diz isso para todas? Ou será um garanhão que todas querem?
Não posso negar, ele é muito bonito. Ah! O que eu estou pensando? Este deve ser o esquema dele. Sim, isso mesmo. É óbvio, ele só quer melhorar meu humor. Além disso, até parece que alguém pediria minha mão em casamento. Por nunca ter sido cortejada antes, sua mente estava atordoada depois de receber essa pergunta. Ela não percebeu a maneira como a ponta da cauda de Zarilzu se contraía levemente. O macho diante dela também estava lutando para controlar suas emoções e impedi-las de irromperem. Assim, o silêncio recaiu entre eles. Levaria um tempo até que os dois conseguissem esfriar a cabeça, aquecidos por pensamentos febris. Depois de passar tempo suficiente para recuperarem a compostura, Krush percebeu que eles deviam retornar ao tópico original por enquanto. Assim que Krush pensou em perguntar a Zarilzu sobre suas razões para ter ido, ela lembrou do que ele perguntara agora há pouco. Como alguém pergunta uma coisa dessas primeiro? A cauda de Krush bateu no chão com um thwap. O macho diante dela estremeceu, como se tivesse sido atingido fisicamente. Krush entrou em pânico, percebendo que isso era um comportamento muito rude. Mesmo que fosse um viajante, ele ainda era um representante de uma tribo. E ainda não era um Lizardman comum, mas um herói que portava a Frostpain. Essa não era a atitude que ela deveria estar adotando com alguém assim. Mas é tudo culpa sua. Anda, diz alguma coisa também. Zarilzu havia escolhido o silêncio porque estava envergonhado com o que fizera, mas Krush não havia percebido isso enquanto tentava selar o vulcão em seu coração. O silêncio continuou. Percebendo que já estava passando dos limites, Krush tomou coragem e tentou mudar de assunto. Dado que você não tem medo da minha aparência, imagino que deve ser muito corajoso, não é? Ao ouvir a pergunta autodepreciativa de Krush, Zarilzu respondeu com uma expressão que parecia dizer: que bobagem é essa? O que se passa na cabeça dele? Krush pensou. Não escutou? Você não tem medo do meu corpo branco. É como a neve que cobre as montanhas. E? É uma cor bonita. E, claro, ele teria que dizer a única coisa que ninguém nunca havia falado com ela antes. Esse Lizardman é maluco. Incapaz de suportar tanta tensão, o selo contendo emoções de Krush explodiu para tão longe que nunca mais foi visto. Ao ver Krush sem a menor ideia do que fazer, Zarilzu casualmente estendeu a mão e tocou as escamas de Krush. Sua mão roçou aquelas escamas lustrosas, bonitas e aparentemente polidas, que eram um tanto frias ao toque. Chaia! Krush engasgou, soou como o susto. O som pareceu esfriar um pouco as cabeças deles. Ambos sabiam que algo estava acontecendo com eles, mas não conseguiram se conter. Pânico os preencheu dos pés à cabeça. Porque ele foi incapaz de se controlar e a tocou? E por que ela o deixou fazer isso? Essas questões tornaram-se ansiedade, por sua vez, tornou-se confusão. No final, suas caudas bateram repetidas vezes no chão, com tanta força que toda a cabana pareceu tremer. Em pouco tempo, seus olhos se encontraram e perceberam o estado da cauda um do outro. Logo depois, suas caudas congelaram no meio do movimento, como se o tempo tivesse parado para eles. Em poucas palavras, o clima era tenso. O silêncio recaiu mais uma vez, e eles se estudaram mais furtivamente. Depois disso, Krush finalmente conseguiu se recompor. Com um olhar em seus olhos que dizia: nem tente mentir para mim, ela perguntou: por que você fez isso de repente? Embora Krush não tivesse expressado adequadamente o que queria dizer, Zarilzu parecia ter percebido o significado e deu uma resposta direta e honesta. Creio que seja um caso de amor à primeira vista. Além disso, podemos morrer daqui uns dias, então não pretendo deixar arrependimentos para trás. Krush ficou perplexa em como responder à fervorosa confissão de Zarilzu. No entanto, havia algo dentro daquelas palavras que ela não podia aceitar. Quer dizer que até mesmo o portador da Frostpain sente que pode morrer? É um inimigo desconhecido, não podemos nem sonhar em cantar vitória. Chegou a ver o monstro que eles usaram como mensageiro. O que veio à nossa aldeia era mais ou menos assim. Zarilzu entregou um esboço do monstro em questão. Ela olhou e assentiu.
É o mesmo. Você sabe que tipo de monstro é? Não. Nem ninguém na minha tribo sabe. Entendo. Bem, eu já vi um monstro assim antes. A voz de Zariuzu sumiu e ele estudou a reação de Crush e disse: eu fugi dele. E? Eu não venci. Ou melhor, eu quase morri. Depois de perceber o quão forte o monstro era, Crush deu um suspiro de alívio. Parecia que acalmar os ânimos dos guerreiros tinha sido a coisa certa a fazer. Aquela coisa é incorpórea e pode confundir a mente com seus lamentos. Armas não encantadas são inúteis, então eu não poderia vencer apenas com números. Nós, druidas, temos magias que podem temporariamente encantar armas. Isso é bom, você pode se defender contra ataques mentais. Podemos melhorar a resistência a esses ataques, mas proteger a mente de todos está além de minhas capacidades. Entendo, todos os sacerdotes podem lançar magias assim. Quase todos os sacerdotes podem reforçar as resistências, mas eu sou a única na minha tribo que pode evitar a sensação de confusão. Crush percebeu que a respiração de Zariuzu estava um pouco irregular. Que por sua vez pareceu perceber que a posição de Crush não era para se mostrar. De fato, Crush Lulu era uma druida veterana, e seus poderes eram provavelmente superiores a qualquer outro sumo sacerdote entre os Lizardmen. Quando a tribo Olho Vermelho será atacada? Eles disseram que seríamos os quartos. Entendi, então, o que pretendem fazer? Algum tempo havia se passado. Crush debateu os méritos e deméritos de contar a ele. A tribo Garra Verde certamente escolheria lutar, e Zariuzu provavelmente estava aqui para garantir uma aliança para lutar em conjunto. Como ela poderia transformar isso em vantagem para a tribo Olho Vermelho? Os Olhos Vermelhos nunca pretenderam formar uma aliança. Eles tinham a intenção de fugir. Afinal, lutar contra qualquer um que pudesse usar magia de quarto nível seria extremamente insensato. Não havia outra conclusão que pudessem pensar, uma vez que a oposição deles também poderia conjurar Undeads. No entanto, seria realmente sensato abrir o jogo assim? Enquanto seus pensamentos giravam dentro de sua cabeça, Zariuzu estreitou os olhos, como se fosse revelar sua alma a ela. Se não se incomodar, minha opinião sincera é que Crush não sabia o que Zariuzu diria a seguir e manteve os olhos afiados fixados nele. O que me preocupa é o que vai acontecer depois que evacuarmos nossos povos. Crush não tinha ideia do que Zariuzu estava falando. Mas ele calmamente se explicou. Você acha que pode continuar vivendo como se nada tivesse acontecido depois de abandonar seu lar? Acho que não, ou melhor, seria quase impossível, não é? Se eles deixassem este lugar e construíssem uma nova vida em outro lugar, isso implicaria a entrada em um novo ambiente. Eles teriam que apostar suas vidas em uma luta pela vida e pela morte, pela sobrevivência, e vencer. E, em sua essência, os Lizardmen não eram os governantes nativos desse lago. Eles lutaram durante anos para conquistar seu nicho nessas terras úmidas. Uma raça como a deles não poderia simplesmente sair e ir prosperar em território desconhecido. Está dizendo que pode ser difícil encontrar comida e abrigo, é isso? Sim. Crush respondeu em um tom um tanto estridente que transmitiu suas dúvidas. Então, o que aconteceria se todas as 5 tribos tentassem evacuar imediatamente? Seria. Crush ficou sem palavras, porque ela já havia adivinhado as verdadeiras intenções de Zariuzu. A área ao redor do lago era espaçosa, mas em qualquer lugar que uma determinada tribo fugisse também seria um território muito disputado para as outras tribos. Em outras palavras, apenas se mudar para um novo lugar provocaria uma batalha pela sobrevivência. Além disso, todos estariam brigando por causa do peixe que era seu alimento básico. Diante disso, o que aconteceria se os eventos se desenrolassem dessa maneira? Até onde sabiam, algum conflito sangrento, como a guerra de anos atrás, poderia voltar a acontecer. Então está me dizendo que você quer formar uma aliança com nós, mesmo sabendo que ainda podemos perder a porque, isso mesmo. Não é apenas pela minha tribo, mas levei em conta um modo para amenizar as perdas das outras tribos. Que tipo de lógica é essa? Foi por isso que ele queria que eles unissem e lutassem.
Mesmo se perdessem, o número de Lizardmen seria diminuído. Isso foi bem radical, a ideia de que todos eram descartáveis, além dos guerreiros, caçadores e sacerdotes. Ainda assim, ela conseguiu entender a lógica por trás disso. Ou melhor, quando se tem uma visão de longo prazo das coisas, sacrificar todos os outros seria o curso de ação mais sábio. Se houvessem menos Lizardmen, eles não precisariam de muita comida. Dessa forma, as várias tribos podem coexistir em harmonia. Crush procurou alguma maneira de refutá-lo. Deixa eu ver se entendi. Você que quer reduzir nossos números e criar um lar em outro lugar que nem sabemos se é perigoso ou não? Preste atenção, o que acha que vai acontecer se todo mundo conseguir escapar para uma região nova? Quando o suprimento de peixes ficar baixo, vamos nos matar por comida de novo. Nem sabemos onde será, pode ter peixe de sobra. E se não tiver? Crush não sabia como responder à resposta fria de Zarielzul. Zarielzul parecia estar assumindo o pior cenário quando planejou tudo, o que parecia uma posição extrema para Crush. Se eles fizessem o que ela estava pensando, então uma tragédia aconteceria quando as coisas ficassem difíceis. No entanto, se eles fizessem como Zarielzul sugeria, então a tragédia poderia ser evitada. Além disso, mesmo que os Lizardmen adultos morressem em batalha, não seria algo triste segundo eles, pois seria uma morte gloriosa. Batalharemos contra qualquer tribo que recusar minha oferta. Seu tom frio fizera Crush estremecer. O que ele queria dizer era que ele não permitiria que a tribo Olho Vermelho migrasse para outro lugar com seus números inalterados. Era uma conclusão sensata e muito apropriada. Quando as tribos depreciadas rumassem para a tribo Olho Vermelho, cuja força não diminuía, elas correriam risco de aniquilação. Para evitar isso, a única escolha que tiveram seria atacar quaisquer tribos que não optassem por aderir à aliança. Uma decisão perfeitamente racional de fazer a partir da perspectiva de um líder cujo povo estava em perigo, e se ela estivesse no lugar dele, ela poderia muito bem ter tomado essa decisão também. Eu sinto que, se formarmos uma aliança, mesmo se perdermos, haverá uma chance mínima de conflitos quando nossas tribos se mudarem para novas terras. Crush não entendeu o significado daquelas palavras, e a dúvida apareceu em seu rosto. Foi então que Zarielzul decidiu se explicar em termos mais simples. Sinto que a aliança fomentará um espírito de cooperação mútua e mudará nossas perspectivas. Todos serão companheiros que derramaram sangue, suor e lágrimas, não mais serão estranhos de tribos diferentes. Então é isso. Crush murmurou quando a iluminação a atingiu. Em outras palavras, as tribos que lutassem juntas não necessariamente recorreriam à violência quando a comida ficasse escassa. Dada a opinião de Crush e suas experiências passadas, ela se perguntou se eles poderiam alcançar tal estado. Assim que Crush abaixou a cabeça e começou sua contemplação, Zarielzul perguntou: falando nisso, como foi que sua tribo sobreviveu àquele período? Crush levantou a cabeça, como se tivesse sido espetada por uma agulha. Ela olhou rigidamente para Zarielzul, que tinha um semblante de surpresa. Parece sincero, ele não sabe o motivo. Embora eles não se conhecessem há muito tempo, Crush tinha uma compreensão grosseira da personalidade de Zarielzul, e seus instintos lhe disseram que sua pergunta não representava ameaça para sua tribo. Crush estreitou os olhos e olhou para Zarielzul, como se tentasse penetrá-lo com seu olhar afiado. Ela sabia que Zarielzul ficaria confuso sobre o porquê alguém o encarava daquele jeito, mas mesmo assim, ela ainda tinha que fazer isso. Preciso mesmo responder? Seu tom estava cheio de desdém e ressentimento. Tão grande foi a mudança que Zarielzul se perguntou se estava falando com outra pessoa. Mas como chegara até aqui, Zarielzul não recuaria, pois isso era potencialmente uma salvação que poderia ajudar a todos. Eu gostaria de ouvir. Foi graças aos sacerdotes. Ou outra coisa. Descobriram como economizar. Zarielzul cortou suas palavras no meio do caminho. Se houvesse realmente uma maneira de salvar a todos, o olhar no rosto de Crush não teria sido tão amargo. Talvez Crush sentisse o que Zarielzul estava pensando, mas ela riu, como se zombasse de si mesma. Você está certo. Não há como salvar a todos. Ela disse isso e sorriu desanimada.
Recorremos ao canibalismo, comendo nossos companheiros mortos. O impacto desses dizeres deixou Zariuzu sem palavras. Matar os fracos, reduzindo seus números, não era proibido, mas comer um dos outros era uma prática impura, um tabu entre os tabus. Uma coisa dessas deveria ser um segredo levado ao túmulo, e ela está dizendo assim, para alguém de fora da tribo, para um visitante. Será que ela pretende me matar? Não, não parece ser o caso. Até mesmo Cruz ficou surpresa com o porquê de estar contando a Zariuzu tudo isso. Ela sabia muito bem que sua tribo seria vilificada por isso. Mas por quê? E então ela continuou falando, como se sua boca não estivesse mais sob seu controle. Naquela época, durante a guerra tribal, nossa tribo estava nas últimas devido à falta de comida. Mas não participamos da guerra porque nossa tribo tinha mais sacerdotes e desproporcionalmente menos guerreiros. E os sacerdotes criavam comida com magia. Como se estivesse sob o controle da vontade de outrem, Cruz prosseguiu. No entanto, a comida que os sacerdotes criavam com magia era pouco mais do que uma medida paliativa, e nossa tribo estava lenta e seguramente seguindo o caminho da destruição. Até que um certo dia, o antigo chefe trouxe de volta um pouco de comida, carne vermelha fresca. Talvez eu queira confessar meus pecados. O som de Cruz rangendo os dentes encheu o ar. O macho diante dela ouviu silenciosamente. Ela poderia estar sendo malquista por ele, mas Zariuzu não mostrou absolutamente nenhum sinal. Cruz agradeceu por isso. Lá no fundo, todos sabiam de onde vinha a carne. Criamos leis rígidas e as famílias que as violassem eram exiladas. Assim que alguém era exilado, mais carne chegava. Mas todos ignoraram essa coincidência e comeram a carne para sobreviver. Mas isso não duraria para sempre, seria impossível. Muitos sentimentos foram suprimidos, mas chegou uma hora que tudo explodiu. Cruz fechou os olhos e recordou o rosto do chefe anterior. Nós comemos aquela carne, mesmo depois de descobrirmos a procedência, fomos tão culpados quanto o chefe. Lembrando aqui e agora, dá até um pouco de pena. Após terminar seu monólogo, Cruz olhou Zariuzu nos olhos. Como ela não viu nenhum sinal de repulsa, uma emoção sutil de alívio surgiu e, para sua surpresa, seguida por alegria. Por que ela estava tão feliz com isso? Cruz começou a perceber a resposta para essa pergunta. Sabe, às vezes, pessoas como eu nascem na tribo Olho Vermelho. Quando crescem, desenvolvem alguma forma de habilidade especial, no meu caso, eu era talentosa na magia sacerdotal. Por isso, eu estava entre as candidatas para ser a próxima chefe tribal, eu me rebelei contra o chefe, muitos se uniram a mim. Essa batalha dividiu a tribo em dois, mas vencemos porque éramos mais fortes. E então os seus estoques de comida ficaram adequados porque seus números diminuíram. Sim, e no final, nossa tribo sobreviveu. Quando nos rebelamos, o chefe resistiu até o amargo fim e morreu depois de ficar gravemente ferido. Antes de receber o golpe fatal, ele olhou nos meus olhos e sorriu. As palavras tinham dificuldade de sair da boca de Cruz, era como se a machucasse. A culpa de ter matado o chefe anterior inflamou seu coração. Ela não podia confessar esses seus pecados para as pessoas que tinham ficado ao lado dela, cúmplices de sua traição. Mas agora, ela podia desabafar para Zariuzu. Foi por isso que estava falando sobre o passado. Eu não esperava por aquilo, sorrir justo para quem o matou. Não havia ódio, ressentimento, hostilidade ou malícia, foi apenas um sorriso gentil. E não sai da minha cabeça que, será que o chefe fez as coisas que fez já ciente disso? Por outro lado, nós agimos como bestas. O chefe não fez nada de errado. Depois que ele morreu, depois que o bode expiatório por todos os nossos pecados foi morto, nossa tribo se uniu mais uma vez. E no fim, ele nos deixou o maior dos presentes, resolveu a nossa escassez de alimentos. A essa altura, Cruz já havia chegado a seu ponto de ruptura. Ela lutou por muito tempo com sua culpa e o fardo de se tornar a chefe interina. Assim, quando desabafou, ela o fez com uma força tremenda. No entanto, Cruz suprimiu esse dilúvio iminente de lágrimas, pois ela sabia que caso se entregasse a isso, ela poderia até não ser capaz de falar.
Um soluço quase inaudível encheu o ar. Biologicamente falando, era uma quantidade insignificante de lágrimas, mas o fato era que, em um nível psicológico, ela havia sido quebrada ao ponto de chorar. Que corpo pequeno e frágil ela tinha! Neste mundo, a fraqueza era intolerável. As crianças ainda eram um grupo protegido, mas o mesmo não poderia ser dito dos adultos. Havia pouca diferença entre lizardmen machos e fêmeas. Os lizardmen valorizavam a força. Deste ponto de vista, ele deveria estar desprezando a fêmea diante dele. Afinal, como poderia líder de uma tribo mostrar fraqueza diante de um membro de outra tribo, diante de um estranho? Porém, Zarilzu pensava diferente. Mesmo que a achasse muito bonita, ela era mais do que isso, era uma guerreira. Uma guerreira com muitas feridas, ofegante e desesperada, mas que não desistia. Zarilzu não sentia que ela estava se mostrando como uma fraca diante dele. Por mais duro que fosse seu fardo, ela ainda levantava e seguia em frente. Por isso ela jamais poderia ser considerada fraca. Zarilzu se aproximou e gentilmente envolveu os braços ao redor de Krush. Não sabemos de tudo, cada um de nós age de forma diferente. Se eu tivesse no seu lugar, poderia ter feito a mesma coisa. Não vou dizer alguma palavra mágica que te console, porque não existe uma resposta certa neste mundo. Às vezes existem apenas escolhas, e não importa se nos arrependemos depois, se choramos e pensamos em desistir de carregar um fardo que é pesado demais. O que importa, é que no fim levantamos e seguimos em frente. O calor de seus corpos fluía um para o outro e o pequeno tremor de seus batimentos cardíacos eram compartilhados. Por um momento, parecia que seus corações estavam lentamente se sincronizando. Que sensação estranha! Este era um calor que Zarilzu nunca sentiu antes em sua vida. Ele já abraçara Lizardmen antes. Será que é porque estou abraçando essa fêmea, Krush Lulu? Em pouco tempo, Krush se livrou do peito de Zarilzu. Zarilzu lamentou por um momento a partida de seu calor, mas ficou em silêncio porque não sabia expressar esse sentimento. Acho que já me humilhei demais na sua frente, tudo bem me desprezar, sabe? O que está dizendo, se humilhar? Eu lá pareço o tipo de macho que riria de alguém que não desiste. Com alguém que mesmo ferida ainda sonha com um futuro. Além de ser muito bonita. A cauda branca se enrolou e bateu repetidamente no chão. Ó céus! Zarilzu não perguntou sobre o que Krush quis dizer com essas palavras. Em vez disso, ele fez outra pergunta. Enfim, a tribo Olho Vermelho cria peixes? Cria. Sim, criação e nutrição de peixes para serem comidos. Não fazemos isso, pois os peixes são uma bênção da natureza. Pelo que Zarilzu sabia, nenhuma tribo de Lizardmen jamais havia praticado a criação de peixes. Isso porque eles achavam que cultivar sua própria comida era uma forma de blasfêmia. Isso parece ser o que os sacerdotes, o que os druidas pensam. Já pensou em tentar mudar a mente deles? Afinal, é para combater a fome. Os sacerdotes da nossa tribo parecem ter aceitado isso. Krush sentiu. Eu mesmo vou ensinar vocês a criar peixes. O segredo está na alimentação. É preciso alimentá-los com os frutos conjurados por magias druídicas. Os peixes ficam grandes e gordos quando se alimentam disso. Não terá problemas me contando o segredo para a criação de peixes? Claro que não. Não faz sentido esconder isso. É mais importante que eu ajude tantas tribos quanto possível. Krush curvou-se profundamente para Zarilzu e levantou a cauda em agradecimento. Você tem a minha maior gratidão. Você não precisa me agradecer assim. Bem, em troca, eu gostaria de perguntar uma coisa novamente. A emoção desapareceu do rosto de Krush, e essa mudança de atitude acalmou o coração de Zarilzu. Essa era uma questão que ele não podia evitar. Zarilzu respirou fundo e Krush também. E então, Zarilzu perguntou: o que a tribo Olho Vermelho pretende fazer sobre a próxima batalha? Depois do que eu e os anciões discutimos, estamos atualmente a favor de fugir. Então, chefe interina, Krush Lulu, serei um pouco mais claro, você ainda concorda com isso? Krush não pôde responder. Era natural hesitar, dado que isso se referia ao destino da tribo Olho Vermelho.
No entanto, Zariusu não pôde fazer nada a respeito dessa resposta, mas forçou um sorriso a seu rosto. Está em suas mãos. Eu acredito que a razão pela qual o chefe anterior sorriu, foi porque ele estava confiando a você o futuro da tribo. Então, agora é a hora de provar que não foi em vão. Isso é tudo o que tenho a dizer. O resto é com você. Os olhos redondos de Crush percorreram o ambiente. Não implicava que ela queria fugir ou procurar ajuda, mas que ela estava procurando a resposta certa dentro de seu coração. Independentemente do resultado, tudo que Zariusu tinha que fazer era aceitar a resposta. Como chefe interina, posso perguntar quantas pessoas pretendem evacuar? Por enquanto, estamos planejando evacuar 12 guerreiros, 20 caçadores, 3 sacerdotes, 70 machos, 100 fêmeas e algumas crianças. Quanto aos outros, dependendo das circunstâncias, podemos ter que deixar todos morrerem. Crush olhou para o vazio e murmurou. Minha nossa. Diga o que decidiu, chefe interina Crush Lulu, da tribo Olho Vermelho. Crush considerou suas opções. Ela poderia matar Zariusu. Pessoalmente falando, ela não queria fazer isso, mas era um assunto diferente se fosse sua responsabilidade como chefe interina. Que tal matar ele e fugir com o resto da aldeia? Crush abandonou essa linha de pensamento, porque era uma aposta extremamente perigosa e dizia respeito ao futuro deles. Além disso, não havia garantia de que ele realmente tivesse vindo sozinho. E se eu concordar, mas assim que ele der as costas eu fugir com todos? Isso provavelmente acarretaria problemas. Se eles tentassem bancar os espertinhos, isso poderia levar a uma guerra contra a tribo Garra Verde, uma que levaria ao extermínio de seu povo. Afinal, a intenção dele era reduzir a população, e não importava quem morresse no processo. Por fim, se Crush não concordasse com a aliança, ele provavelmente levaria um exército para destruir a tribo Olho Vermelho. No entanto, ela não sabia se Zariusu havia percebido que havia uma falha nesse plano. Pois, mesmo se não fossem com ele, o problema da falta de alimentos ainda permanecia. Então, a iluminação surgiu em Crush e ela sorriu. Nunca lhe foi dado outra escolha. A partir do momento em que Zariusu propôs a aliança, desde o momento em que ele sugeriu que trabalhassem com a tribo Garra Verde, o único caminho para a tribo Olho Vermelho sobreviver era juntar-se à batalha. Zariusu já sentia para onde o pêndulo moral dela iria. Mesmo assim, ele queria que Crush lhe desse a resposta. Ele provavelmente queria ver se Crush, a líder da tribo, era digna de ficar ao lado dele como companheira. Depois disso, tudo que restou foi falar sua decisão. No entanto, se ela dissesse, muitas pessoas certamente morreriam. Ainda assim, quero deixar claro uma coisa. Nós não estamos lutando para morrer, estamos lutando para vencer. Eu posso ter dito muitas coisas que te deixaram desconfortável, mas se derrotarmos o inimigo, podemos rir de tudo isso no fim. Espero que você entenda isso. Crush assentiu mostrando que entendia. Ele era um lizardman compassivo. Com isso, Crush respondeu com sua decisão. Nós, a tribo Olho Vermelho, nos uniremos a vocês, para garantir que o sorriso do chefe anterior não tenha sido em vão, e também porque eu quero dar à tribo Olho Vermelho sua melhor chance de sobrevivência. Crush se curvou profundamente e levantou a cauda. Muito obrigado. Zariusu assentiu com a cabeça, e sua cauda firmemente ereta falou mais de suas emoções do que suas palavras jamais conseguiram. Era amanhã. Zariusu olhou para o portão principal da tribo Olho Vermelho, estava do lado de fora de frente a Rororó. Ele deu um grande bocejo, ainda estava se sentindo um pouco cansado, porque esteve na reunião tribal da Olho Vermelho até tarde da noite passada. No entanto, o tempo era essencial e ele precisava visitar outra tribo ainda hoje. Zariusu lutou com afinco contra o espectro do sono, mas perdeu a luta e bocejou de novo, mais alto do que antes. Mesmo Rororó dificilmente oferecendo um passeio estável, por algum motivo ele sentiu que ainda poderia adormecer em cima dele. Zariusu olhou para o sol, estava com um forte brilho amarelado, apesar de ter acabado de raiar, e então olhou de volta para o portão principal. Uma sensação de confusão tomou conta dele, porque algo anormal saíra de lá. Era um amarrado de plantas.
Era um conjunto de roupas que tinham sido feitas com longas tiras de pano e cheias de ervas rameiras. Se deitasse no pântano, pareceria uma ruma de ervas daninhas à distância. Onde eu vi um monstro assim antes, enquanto Zariozu recordava as paisagens que tinha visto como um aventureiro, Rororó rosnou ameaçadoramente atrás dele. Claro, Zariozu sabia quem era aquela pilha de ervas daninhas. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Afinal de contas, uma cauda branca ainda era visível. Enquanto olhava aturdido para a cauda oscilante e distraidamente afagava Rororó para acalmá-lo, a pilha de ervas já havia chegado a Zariozu. Bom dia. Bom dia, parece que reuniu a tribo. Ele olhou para os moradores da tribo Olho Vermelho. Estava cheio de uma energia frenética, com muitos Lizardmen correndo de um lado para o outro. Cruz ficou de lado para assistir e então respondeu: não houve problemas com isso. Nossos enviados devem ser capazes de alcançar a aldeia Rabo de Navalha ainda hoje. Também já escolhemos quem vamos evacuar. De acordo com a troca de informação dos sacerdotes, a tribo Rabo de Navalha seria a primeira a ser atacada. O fato de que a primeira tribo a ser atacada não era a tribo presa de dragão era uma dádiva enviada dos céus quando consideravam o tempo que tinham. Mas por que quer ir comigo, Cruz? É simples, Zariozu. Só que antes de te responder, quero que me diga uma coisa: o que pretende fazer agora? Depois da longa reunião que durou do anoitecer até o meio da noite, nenhum dos dois se sentia desconfortável em falar um com o outro pelo primeiro nome. Até mesmo o modo como falavam havia mudado, provavelmente porque tinham se familiarizado um com o outro. Bem, pretendo visitar outra tribo, a presa de dragão. Eles são uma tribo que valorizam a força acima de tudo, né? Eu ouvi dizer que eles são a tribo com o maior poder de luta. É isso aí. Como não tivemos muito contato com eles, é melhor estar preparado para qualquer imprevisto. Era uma tribo bem isolada e misteriosa, portanto, mesmo visitando seu domínio já seria arriscado. Além disso, eles haviam absorvido sobreviventes das duas tribos que tinham sido desmantelados durante a guerra anterior, de modo que tornava as coisas ainda mais perigosas. Zariozu havia se destacado durante aquela guerra, então ele seria um inimigo odiado pelos sobreviventes daquelas duas tribos. Mesmo assim, eram a tribo cuja força eles mais precisavam durante o conflito que se aproximava. Como já deve saber, nada mais seguro que ir acompanhado, sendo assim, irei eu. Por quê? Acha esquisito? A pilha de ervas daninhas sussurrou suavemente. Zariozu mal conseguia discernir aquelas palavras porque ele não conseguia ver o rosto dela. Não é isso, mas é muito perigoso. E por acaso existe lugar seguro em tempos de guerra? Zariozu não pôde respondê-la. Ao pensar calmamente na situação, havia muitas vantagens em viajar com Cruz. No entanto, como macho, ele não queria levar a fêmea que amava para um lugar onde sabia que grande perigo estava esperando. Acho que nem consigo mais raciocinar direito. Ele não podia ver o rosto de Cruz dentro da pilha de ervas daninhas, mas ela parecia estar sorrindo. Desde que chegou venho querendo te perguntar. Mas por que está vestida assim? Achou feio? Não era tão feio, apenas bizarro. No entanto, seria melhor elogiá-la por isso. Zariozu não sabia como responder, mas depois de pensar, calculou a expressão que não conseguia ver e respondeu: bem, eu deveria dizer que está bonito, não é? Até parece. Cruz calou como uma negação simples. Era provavelmente por isso que Zariozu se sentia sem forças para retrucar. Bem, uso isso porque não lido bem com a luz do sol. Por isso, preciso me vestir isso sempre que saio durante o dia. Entendi. Mas você me deve uma resposta, não mude de assunto. Posso ir com você? Não importava o que dissesse a ela, tudo seria inútil. Tê-la por perto seria vantajoso para seu objetivo de forjar uma aliança. Ela deve ter sugerido isso porque se sentia da mesma maneira. Assim, não havia razão para recusar. Tudo bem. Será uma honra que me dê uma mão, Cruz. Com uma sensação de alegria que parecia vir do fundo do coração, Cruz respondeu: pode deixar. Conte comigo, Zariozu. Está pronta para sair.
Claro. Minha mochila está cheia de tudo o que preciso. Depois de ouvir isso, Zariuzu olhou para ela e notou uma protuberância. O cheiro forte de grama fresca e outras ervas emanava daquilo. Já que ela era uma druida, deveria ter habilidades relativas a ervas e afins, então provavelmente estava preenchida com esses materiais. Zariuzu, você parece cansado. Pois é. É que estou com um pouco de sono. Os últimos 2 dias foram bem corridos, nem dormi direito. Só então, uma mão de escamas brancas surgiu sob a massa de ervas daninhas. Aqui. É um fruto de riquirico. Coma com a casca e tudo. A mão lhe ofereceu uma fruta marrom. Zariuzu colocou na boca e mordeu sem hesitar. Um gosto amargo encheu sua boca, afugentando sua fadiga. Embora mal passável em termos de sabor, depois de mastigá-lo várias vezes, uma explosão de sabor floresceu em sua língua. Além disso, até mesmo as respirações que ele exalava tinham o mesmo gosto nelas. Que sensação boa! Parece que cada respirada me enche de energia. Zariuzu havia inconscientemente adotado o tique verbal de seu irmão mais velho. Crush não pôde deixar de rir quando ouviu. O sono passou, viu? Mas o fato é que ele não está realmente acabado, então não se acostume com isso. Seria melhor encontrar um lugar para descansar. Cada respiração de Zariuzu o enchia de felicidade, assim como a sensação de frescor do corpo inteiro. Ele respondeu: vou ver se tiro uma soneca no Rororó até chegar lá. Dizendo isso, Zariuzu imediatamente montou em Rororó. Ele foi seguido por Crush. Rororó olhava para Zariuzu devido à sensação estranha de uma pilha de grama montando-o, mas Zariuzu finalmente conseguiu acalmá-lo. Então vamos. Não é muito estável, então é melhor você se agarrar a mim. Tudo bem. Os braços de Crush rodeavam a cintura de Zariuzu. Os ramos de sua roupa de ervas fizeram Zariuzu sentir coceira. Zariuzu franziu a testa. Não era bem essa sensação que esperava ao ser abraçado. Algo de errado. Não é nada. Vamos. Rororó, eu conto com você. O que exatamente a estava fazendo tão feliz? A alegre risada de Crush veio de trás dele. Quando Rororó se moveu, Zariuzu também estava bem sorridente.